Muito bom dia a todos, façam um excepcional dia. Estamos ao vivo pelo Instagram. Pessoal, igual eu já tinha comentado alguns dias atrás, né? Semana passada eu decidi começar essa nova jornada aqui na minha vida. Todos os dias, às 6h28, eu vou abrir uma live no Instagram lendo o livro O Manuscrito de Napoleão Hill. Esse livro aqui, pessoal. Olha, a grossura dele. E eu vou estar lendo ele de 6h28 até às 7 horas da manhã. Então vem comigo para esse grande super ensinamento. Teve uma época que eu comprei ele e comecei a ler ele, só que eu não terminei. Então, essa nova etapa, vamos ler ele juntos e depois, no final, eu entrego um resumo para vocês, tá bom, pessoal? Então, eu vou explicar aqui a maneira que eu gosto de começar a ler os livros. Qualquer um livro que eu pego para começar a ler, o que eu faço primeiro? Leio a capa, né? Tá aqui o manuscrito original, As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill, autor da Atitude Mental Positiva. Aí depois eu viro ele e leio as costas, que aqui é mais ou menos um resumo. E aqui está escrito: o manuscrito original, As Leis do Triunfo de Sucesso de Napoleão Hill, é a Bíblia para realização profissional em qualquer campo de atividade. Resultado de mais de 20 anos de pesquisa do autor. Napoleão Hill entrevistou centenas de homens mais ricos e bem-sucedidos do seu tempo. Manteve contato próximo com vários deles. Treinou exércitos de vendedores e também entrevistou mais de 15 mil pessoas para orientá-las na carreira profissional. O manuscrito original ensina o que fazer para ser bem-sucedido na vida. Sucesso é mais do que acumular dinheiro e exige mais do que uma mera vontade de chegar lá. Napoleão Hill explica didaticamente como pensar e agir, modo positivo e eficiente, e como conseguir a ajuda dos outros para a realização de objetivo. Cada capítulo do O Manuscrito Original aborda um tema específico, uma ordem evolutária cuidadosa. Napoleão Hill, 1883 a 1970. Autor de best-sellers Quem Pensa Enriquece, Quem Pensa Enriquece, o Legado, Mais Esperto que o Diabo, Atitude Positiva. Foi o pioneiro da leitura sobre realização pessoal e um dos melhores escritores sobre sucesso de todos os tempos. O manuscrito original, no original tem o Wall of Success and Sweet Levels. É a sua obra de maior expressão em um clássico de gênero. Aqui, pessoal, fala mais ou menos resumido do que o livro se trata. Se trata da caminhada de mais de 20 anos de Napoleão Hill entrevistando as pessoas mais bem-sucedidas da época dele. Aí eu viro aí a capa. Eu gosto de sempre assinar meu nome, né, pessoal? Aqui tem meu nome. Eu gosto de sempre assinar porque eu empresto os livros para algumas pessoas e tem pessoa que devolve, tem pessoa que não devolve, mas eu sempre assino para saber que o livro é meu. E eu leio aqui também, ó. Eu gosto de ler aqui, que tô contando, e aqui também, certo? Antes de eu começar a ler o livro, para eu entender, se eu não conhecer o livro, para eu entender do que ele se fala, do que ele trata. Tá bom, pessoal? Ó, e aqui, nesse lado aqui, está escrito Napoleão Hill, o ano que nasceu, 1883, e o ano da sua morte, do seu falecimento, 1970. Foi um autor e um empreendedor norte-americano responsável pela construção de uma filosofia de realização pessoal, onde entrevistou mais de 5 centenas de pessoas
de pessoas de sucesso, inclusive Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, John D. Rockefeller. Quem não conhece John D. Rockefeller é o homem mais rico da história. George Stephen William Wrigley Jr. e Charles M. Schwab. Seus ensinamentos influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de psicologia aplicada e pensamento motivacional. Aí tá aqui o manuscrito original, As Leis do Triunfo de Napoleão Hill. Tem aqui o autor do Mais Perto que o Diabo, a Escala do Triunfo, como aumentar seu próprio salário. Aí a gente vira, tem isso aqui eu não leio, isso aqui é informações da editora, quando foi lançado. Aí tá aqui, introdução do diretor. Manuscrito original, As Leis do Triunfo de Sucesso de Napoleão Hill. É a tradução de Land of Success, de original Wind Editation. Publicação oficial de Napoleão Hill Foundation, lançada em 2013, em 4 volumes. Esta recente edição norte-americana do clássico Napoleão Hill utilizou na íntegra a edição original de 1928, publicada pelo Raston Universe Press, sem alterações no texto. A obra já foi publicada no Brasil com o título da Lei do Triunfo. Com produção, o manuscrito original apresenta inevitáveis alterações excessidas pelas diferenças de idioma, mas preserva o conteúdo e o estilo, conforme assinado pelos editores norte-americanos. A linguagem pode às vezes soar inadequada, mas o princípio permanece totalmente válido e atuais. E esse é o motivo do que um século de treinamento de sucesso da obra. Alguns comentários sobre a ciência, sociedade e comportamento estão ultrapassados, mas o leitor deve ter claro que Napoleão Hill era um homem moderno em seu tempo, defensor da igualdade e direitos e oportunidades para homens e mulheres e todas as raças e religiões. Boa leitura, sucesso! Aqui tá também, Triunfo de Grandes Líderes Americanos, ao manuscrito original. Os editores acreditam que você poderá mais vividamente o enorme valor dessa lição se primeiro ler alguns triunfos de grandes líderes no campo das finanças, da ciência, invenção e política. Suprema Corte dos Estados Unidos, Washington D.C. Meu caro senhor Will, tive oportunidade de concluir agora a leitura dos seus manuais da Lei do Sucesso e desejo manifestar meu apreço pelo esplêndido trabalho que você realizou nessa filosofia. Seria proveitoso se todos os políticos desse país assimilassem e aplicassem os 16 princípios que embasam na Lei do Sucesso. Ela contém um material excelente e todos os líderes em todos os campos de atividades devem entender. William H. Taft, ex-presidente dos Estados Unidos e presidente da Suprema Corte. Laboratório de Thomas A. Edison. Meu caro senhor Will, permita-me manifestar o apreço pelo cumprimento prestado a mim e ao enviar o manuscrito original das Leis do Sucesso. Possa ver que você dedicou muito tempo e pensamento à preparação. Sua filosofia é sólida e você merece ser parabenizado por manter firme no trabalho durante o período de tantos anos. Seus alunos
são amplamente recompensados pelo esforço deles. Thomas A. Edison. Quem não conhece, Thomas A. Edison foi um grande inventor aí da sua época. Jornal Público Public League, Filadélfia. Caro senhor Yu, obrigado pela lei do sucesso. É um material maravilhoso. Vou terminar de ler e gostaria de publicar a história. O que eu faria se tivesse $1 milhão na seção de negócio do Public Legend. Cyrus H. Curtis, editor do Sunday Evers Post, Ladies Home Jornal, provavelmente jornal dos Estados Unidos. O rei das lojas de 5 e 10 centavos. Pela aplicação de minutos dos fundamentos da filosofia da lei do sucesso, construímos uma grande rede de lojas de sucesso. Presumo que não seria exagero dizer que Worth Building poderia ser apropriadamente chamado de monumento à solidez desses princípios. Um líder trabalhista histórico. O domínio da filosofia da lei de sucesso equivale a uma apólice de seguro contra o fracasso. Samuel Comperes, um ex-presidente. Deixa-me congratulá-los por sua persistência. Qualquer homem que devote tanto tempo deve necessariamente fazer descobertas de grandes valores para outros. Estou profundamente impressionado pela interpretação dos princípios do Mastermind que você descreveu com tanta clareza. O fundador de uma loja de departamentos. Sei que seus 16 fundamentos de sucesso são sólidos, porque os tenho aplicado no meu negócio há mais de 30 anos. John Wanamaker, ou alguma coisa assim. O fundador da Kodak. Sei que você está fazendo enorme bem com sua lei de sucesso. Não me incomodaria em estabelecer um valor monetário para que esse treinamento, porque ele traz ao aluno qualidade que não pode ser mensurada apenas em dinheiro. George Yeston, um líder em alimentos e doces. Qualquer sucesso que obtive, devo inteiramente à aplicação dos seus 16 princípios fundamentais da lei de sucesso. Acredito que tenho a honra de ser seu primeiro aluno. William Wickley Jr. Depoimento e produzido a edição Tata. Aqui, pessoal, aqui tem dedicação a Andrew Carnegie, que sugeriu este curso. Andrew Carnegie foi também um dos mais ricos homens da história, junto com John D. Rockefeller, com Henry Ford, que ele fala muito aqui também nesse livro aqui, ó. Henry Ford, cuja assombrosas realizações formam a base de praticamente todas as 16 lições do sucesso. Edwin C. Barnes, sócio de Thomas A. Edison, e cuja estratégia amizade pessoal, porque o período de mais de 15 anos ajudou o autor a seguir em frente diante de um grande número de adversidades e de muitas derrotas temporárias durante a organização do curso. Aqui tem o prefácio, né, pessoal? Aqui, deixa aqui nos comentários quem quer que eu faça um grupo do Clube 6 e 28, porque aí todos os dias às 6 e 28 eu vou avisar que estou ao vivo no YouTube. Quem aqui quer participar desse grupo?
o Clube 6 e 28. Vai ser um clube no WhatsApp. Eu só vou mandar que estou ao vivo todos os dias às 6h28. Então vamos lá, pessoal. O prefácio, vou ver se vai dar tempo de ler ele ainda. Dá sim. Prefácio. Sou o 7º filho de uma família de 11 irmãos. Meus pais eram colonos de uma fazenda próxima a Monte Carlos, vilarejo do oeste catarinense. Vivíamos todos com um salário mínimo. Na década de 1960, a cidadezinha tinha um pouco mais de 80 famílias que trabalhavam na extração de pinheiro araucária. Não bastasse a vida difícil, árdua, que por natureza já nos exigia enormes esforços, havia para mim um desafio ainda maior. Uma espécie de fantasma assustador rondava sempre à minha volta. Esse monstro aterrorizante era a minha timidez. Um misto de legado de orientação familiar e da rigorosa cultura religiosa a que fui submetido. Cresci com um tipo acanhado, fechado em mim. Uma ostra. Falar com as pessoas era a verdadeira tortura. O contato social me parecia impossível. Havia uma barreira intransponível. Assim, a timidez inimiga, quanto mais foi o grande obstáculo a ser vencido na minha infância e adolescência. Minha mãe ensinou-me a ler a Bíblia, e foi esse o primeiro contato com a cultura. Quando entrei na escola, já sabia ler. Naquela época naquela região agrícola era algo raro. Isso, de certa forma, mudou meu caráter e me ajudou a desenvolver o gosto pela leitura. Tinha e tenho a Bíblia, uma inesgotável fonte de conhecimento. Cheguei em Balneário Camboriú com 9 para 10 anos de idade. Vendia picolé na praia. Engraxava sapatos na rodoviária. Vendia lenha de casa em casa. E entregava pacotes da caixa do supermercado até os carros para ganhar gorjeta. Dessa forma, ajudava no sustento de casa. Segundo a orientação da igreja que a nossa família frequentava, as crianças não podiam jogar bola nem ver televisão, somente para trabalhar. Para se divertir era pecado. Como alternativa de lazer, restou-me apenas a leitura. No bairro de periferia onde morávamos, havia uma biblioteca pública e a 2 ruas da minha casa. Foi o meu playground. Aos 14 anos, uma leitura teve efeito significativo na minha vida e marcou um novo momento. No outono de 1978, tive contato pela primeira vez A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Este livro ajudou a curar uma das minhas feridas mortais, que era o medo da pobreza. Foi uma leitura de enorme ajuda. Fez-me dedicar de uma vez por todas como eu realizaria meus objetivos. Unificou meus pensamentos e proporcionou um caminho direto e claro para alcançar o que eu desejava. Aprendi no livro que mais de 90% das pessoas ricas não nascem ricas. E o que de fato de terem nascido pobres tornou-se uma vantagem competitiva ao longo da vida, pois descobriram que problemas não matam. O livro me fez entender que eu não era pobre, eu apenas não tinha dinheiro no momento. Isso foi libertador. Enchi-me de esperanças, e ao sair à rua no dia seguinte, meu ânimo era outro, meu olhar para o mundo era outro.
Passei a cumprimentar as pessoas e fiz um planejamento que transformou minha vida de forma surpreendente. Quem me conhece hoje não reconhece o menino que saiu de Monte Carlos para conhecer Napoleão Hill numa biblioteca pública de Balneário Camboriú. Tornei-me professor universitário, palestrante internacional, ouvidor convidado da ONU. Meus livros já foram publicados em 3 continentes. Quando falo de minha vida, não o faço por vaidade. Acredite, é porque sei que minha história tem sim um valor pedagógico. Com a vida de qualquer pessoa, aliás, contando minha história para dizer que tenho plena convicção de que eu não teria realizado nenhum dos meus sonhos se não tivesse me dedicado ao desenvolvimento contínuo. Ainda hoje pergunto-me frequentemente o que eu tenho que fazer a mais para atingir as metas que tenho fixadas, a visão de construir mentalidade, os sonhos que me energizam. Por isso, desde aquele outono de 1978, continuo estudando e pesquisando esta obra maravilhosa, aplicando um processo de desenvolvimento de competência composto por 16 comportamentos essenciais, frutos da vigorosa pesquisa de 20 anos realizada por Napoleão Hill. O grande diferencial do processo Mastermind é que traduz a literatura em prática, permitindo a aplicação imediata dos conceitos tratados na sala de aula, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional dos participantes. Pessoal, quem aqui sabe o conceito de Mastermind? Que aqui, ó, na primeira lei do triunfo de Napoleão Hill, que a gente deve começar a ler ou amanhã ou na quarta, é o Mastermind. Alguém sabe falar aí o que significa Mastermind? A palavra Mastermind, talvez muitas pessoas aí já ouviram falar em Mastermind, participar de Mastermind, mas alguém sabe me explicar o que é o Mastermind a fundo, a palavra Mastermind? Vamos lá, vamos continuar. Quando o grupo editorial Cidadel me comunicou que havia adquirido os direitos autorais do primeiro livro Napoleão Hill, Law of Success, e que lançaria a versão original da Lei do Triunfo, inédita no Brasil, com o título O Manuscrito Original, me emocionei. Finalmente temos acesso às gemas que Napoleão Hill lapidou com a minúcia e destreza de um artesão e a inspiração de um artista para nos oferecer diante em forma de leis e êxito. Vamos saber como ele coletou suas preciosidades, como varou madrugada cruzando informações para ver onde elas se conectavam e para poder formular a filosofia que mais influenciou líderes, estadistas e empreendedores no mundo inteiro. A Lei do Triunfo tem tido uma influência na minha vida, nas realizações e fortunas das pessoas do que quando outro livro dessa natureza. Qual o segredo desse livro surpreendeu? Porque é que entre os tantos livros sobre a ciência do comportamento permanece tão atual depois de quase um século. A grande razão é a forma objetiva e pragmática com que aborda o sucesso, o assunto e o resultado prático da vida das pessoas. Napoleão Hill foi através de resposta como um cientista que procura trazer à luz um segredo da natureza. Foi em busca da fórmula para a realização e o sucesso da mesma maneira de Thomas Edison descobriu como usar a eletricidade.
inflexível, infatigável, implacavelmente, até que a verdade que estivera ali todo o tempo lhe fosse revelada. Napoleão Hill certamente não foi o primeiro homem a se horrorizar com a pobreza e com a desigualdade, nem o primeiro a escrever sobre atingir o sucesso, mas certamente tornou-se o maior nome da motivação mundial porque reuniu tudo o que estava sendo dito sobre o assunto de forma organizada e científica, formando um método de autodesenvolvimento que permite a qualquer pessoa construir a vida acima da mediocridade. Napoleão Hill foi o primeiro a descrever a incrível e poderosa ferramenta do Mastermind. Quando a última página desse manuscrito original foi escrita, Napoleão Hill estava legado ao mundo e Napoleão Hill estava legando ao mundo um novo evangelho, o evangelho da realização pessoal. E o homem que se levantou da frente da máquina de escrever e saiu para o mundo era um homem diferente. Diante do que lhe foi revelado, tudo havia mudado. As sufocantes e emaranhadas redes de frustrações e enganos autoimpostas tinham caído por terra. E o caminho estava claro. O destino e as circunstâncias exteriores já não estavam mais no comando. O homem era agora possuidor do talento único, invencível, de transformar sonhos em realidade, pensamentos em realizações. Ele que por muito tempo havia sido apenas um passageiro, agora o capitão. Levantou-se para tornar o autor, protagonista e espectador da sua história que passou a escrever com suas próprias mãos. Esse legado que nos esse legado que nos propomos a difundir, ensinar, transmitir para homens e mulheres que desejam viver acima da média. É com enorme satisfação que escrevo esse prefácio e todos os pesquisadores e leitores de Napoleão Hill, pois tenho certeza que a leitura que se segue nos aproximará ainda mais da verdadeira essência da sua obra. Jamil Albuquerque, presidente do Mastermind e representante da Fundação de Napoleão Hill para a Linguagem Portuguesa. Pessoal, hoje a gente leu a capa, né? A capa leu a capa traseira, leu algumas partes, leu o prefácio. Amanhã a gente vamos ler a apresentação, certo? O agradecimento e começar no sumário. Amanhã a gente temos essa tarefa. Amanhã também eu vou disponibilizar para quem quiser o link do grupo Clube 6 e 28 para todos os dias você entrar comigo aqui e aprender um pouco mais com Napoleão Hill, que Napoleão Hill foi um dos melhores escritores, professores, cientistas da sua época. Quem não conhece, eu já falei aqui no começo da live, ele entrevistou por mais de 20 anos pessoas bem-sucedidas da sua época, como Henry Ford, Thomas A. Edison, John D. Rockefeller e vários outros. Então, todos os dias, às 6h28, eu vou estar aqui ao vivo no Instagram, lendo uma parte do livro, o manuscrito original de Napoleão Hill. Então, eu te espero aqui todos os dias. E, pessoal, eu estou planejando aqui, para quem participar da live, eu vou soltar algum desafio e vocês vão ganhar prêmio, sorteio. Vai ter sorteio na live também. Então, participe todos os dias da nossa live, o Clube das 6h28. Então, te espero aqui amanhã às 6h28 em ponto, tá bom, pessoal? Façam uma excepcional segunda-feira e uma excelente semana. Tchau, eu te vejo amanhã.
às 6h28.